No dia 9 de julho, Trump levantou da cama, tomou um gole de ressentimento e jogou uma tarifa de 50% no colo do Brasil. A desculpa? Ameaça à economia dos Estados Unidos. Claro, porque o mundo inteiro está acordando de madrugada para sabotar a potência americana com, sei lá, pão de queijo. Mas olha o timing. 2 dias antes, o Trump já estava surtando no Twitter, aquele cruzamento bizarro de Twitter com teoria da conspiração, defendendo Bolsonaro e atacando o Alexandre de Moraes, como se fosse um NPC mal programado. E tudo isso logo depois do BRICS no Rio de Janeiro, onde Lula soltou a pérola de que o mundo não tem dono. E, claro, o dono ficou meio ofendido. Mas essa história não é sobre comércio. É sobre ego, sobre China, censura digital e uma treta geopolítica que parece escrita por roteiristas da HBO. Hoje, a gente conecta os pontos, porque alguém precisa mostrar o tabuleiro enquanto a mídia tá lá ocupada com um tabuleiro de War versão 1998. E aí, o Trump resolveu atacar o Brasil? E será que é porque ele tá naquele bromance com o Bolsonaro? Foca aí, câmera. Muita gente tem um lado, né, o Bolo chamando de tarifa Bolsonaro, o Bananinha chamando de tarifa Lula, e tá todo mundo achando que essa bagunça toda aí e essa maluquice do Trump aí é sobre o Bolsonaro. Ou o que eles acham que é a perseguição política do Alexandre de Moraes, etc. Mas eu acho que a gente tem que analisar isso um pouquinho mais fundo, porque tem muito mais nisso do que somente o Bolsonaro. Se fosse sobre o Bolsonaro, ele já tinha feito isso lá quando o Bananinha resolveu para os Estados Unidos torrar o saco deles. Americano só se importa com americano. O Trump só se importa com o Trump, entendeu? Então, não é por causa do Brasil, tá? É, então, vamos lá. Eu fiz uma pequena apresentaçãozinha aqui, né? E tá aí, as tarifas contra o Brasil. O Trump impõe tarifas sobre aço, carne, alumínio e outras coisas. Na verdade, a carta dele tá dizendo que são contra todos os produtos. A justificativa que ele dá é de proteção à economia americana. Mas a realidade é que tá muito claro que isso é uma retaliação após a cúpula do BRICS, tá? Então, o BRICS teve lá reunião no Rio de Janeiro, entre o dia 6 e 8, e foi uma reunião bastante falada, né? Colocou os países do BRICS, principalmente Brasil, China, a Índia, né? Que depois ficou no Brasil, colocou assim no centro das atenções. E, né, teve bastante. O Lula fez um discurso que incomodou, né? E o BRICS, ele tá crescendo a influência global. Oh, meu Deus do céu. Ele tá crescendo a influência global e tá, né, tentando arrecadar novos participantes. E isso daí ameaça a hegemonia do Ocidente. Ocidente, quando eu falo Ocidente, eu quero dizer o Ocidente que é o rico, né? O Ocidente do soft power. E o Lula fez o discurso dele, né? Ele propôs, não exatamente as trocas comerciais sem o dólar, mas ele propôs que
essas trocas comerciais precisariam depender menos dos países do Ocidente, que precisariam ficar mais focadas no sul global, né? Que, ok, geograficamente falando, o sul global não é o sul só, mas, enfim, é mais um termo geopolítico do que geográfico, enfim. O Trump viu essa aproximação como uma traição, né, ao Ocidente, e ele vai tentar criar uma cisão entre Brasil e China, porque desde o começo de que ele entrou, né, ele deixou mais claro, não que foi só ele, porque o Biden também e todos eles, mas o Trump ele deixou bem claro que ele tem medo da China, né? E ele deixou bem claro que o ataque dele é contra a China. E quando ele foi lá, atacou a China se manteve firme e aí ele falou: ok, agora eu preciso partir para outro lado, porque não. Então, assim, em vez de atacar o inimigo, ele vai tentar romper a corda, né, que está ali em volta do inimigo, que está fazendo a China ficar forte. E o Brasil é um dos países que ele considera mais fracos. Obviamente, é um país latino-americano que sempre foi submisso, que depende muito dos Estados Unidos. Então, né, para o Brasil, os Estados Unidos é o segundo maior, né, em relações comerciais, né? E, né, como aí está dizendo aí na apresentação, o único país latino no grupo que tem relações comerciais intensas com Pequim, ou com a China, né? Então, né, ele acha que a gente é o quintal dele. Então, né, ele tá deixando o quintal dele fazer links com a China. E tá aí, um pouco tempo depois da cúpula do BRICS, o que que aconteceu? O Trump postou esse esse daí, gente, eu tive que criar uma conta nessa porcaria desse Truth Social só pra pegar isso. Porque eu queria pegar da fonte. E aqui eu coloquei o post, né? Um print do post e a tradução, né? O Brasil está fazendo uma coisa terrível em seu tratamento com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho assistido, assim como o mundo, como eles não fizeram nada além de ir atrás dele. Ai, dia após dia. Noite após noite, mês após mês, ano após ano. O Trump, ele é tão dramático, né? Apesar de que eu acho que isso aí ele digitou pra IA, mas enfim. Ele não é culpado de nada, exceto por ter lutado pelo seu povo. Eu conheci o Jair Bolsonaro e ele foi um líder forte, que realmente amava o seu país e o próprio cu, mas enfim, não foi isso que ele falou. Também um negociador muito duro em comércio, mas aonde? Nossa. Sua eleição foi muito apertada e agora ele está liderando as pesquisas. Aonde? Isso não é nada mais, nada menos do que um ataque a um oponente político que tentou. Enfim, deixa pra lá. Algo que eu sei muito sobre. Aconteceu comigo vezes 10. 10 vezes, é isso? Aconteceu comigo 10 vezes. Ai, minha gente do céu. E agora nosso país é o mais quente do mundo. É o mais quente, acho que nesse caso é o hottest, é o bonzão, é o melhorzão. Mas eu juro que eu não sei. Olha, o cara deve viver numa realidade tão paralela. O grande povo do Brasil não vai tolerar o que eles estão fazendo com seu ex-presidente. Estarei assistindo a caça às bruxas de Jair Bolsonaro, sua família e milhares de seus apoiadores muito de perto. O único julgamento que deveria estar acontecendo é o julgamento pelos eleitores do Brasil. Chama-se eleição. Deixe Bolsonaro em paz. Como disse a Sofia no Meteoro Brasil, ele já teve eleição e ele perdeu. Então, né, o Trump segue apoiando o Bolsonaro, mesmo após a sua inelegibilidade, porque obviamente ele não respeita as leis de lugar nenhum, nem mesmo do países dele, do país dele. Ele chama o ex-presidente de
ex-presidente de herói injustiçado, e que o povo brasileiro foi traído pelo seu próprio sistema judicial. Isso não é retórica. O Trump está sinalizando para a base de direito global que o Brasil, sob Lula, é um inimigo. E acredito eu que isso tenha a ver com o Trump querer tentar um terceiro termo. Ele tá tentando aí puxar aquela base fanática, né, que é a base do Bolsonaro e dele. Mas vamos ver o que vai rolar. E não tem muito, né? E aqui é o anúncio da tarifa, que aliás ele fez esse anúncio na Truth Social. Mano, Ah! Que porra de presidente que faz um anúncio de tarifa, um anúncio de Estado, um anúncio oficial. Pegar uma carta e postar no Twitter dele. No True Twitter dele. Então, tá aqui, eu coloquei ali em cima, pequenininho. Né? Em cima, pequenininho, acho que não vai dar. Pra vocês verem a data, né? Ai, que sono. Pois é, são 3h30 da manhã e eu tô fazendo aqui porque eu não tô conseguindo fazer, tá muito quente de dia e eu estou sem conseguir nem respirar. E tá aí, no dia 9 de julho de 2025, às 21h17, às 9h17 da noite. Foi quando ele postou. Eu acho que esses 9h17 é o horário daqui da Irlanda, tá? Então considera aí que são mais 3 horas, né? O GMT 0. 4 agora, eu acho. 4 horas agora. É horário de verão aqui. E tá ali, ele colocou, eu vou tentar dar uma lidinha aqui rapidinho, né? Mas tá ali, para Sua Excelência, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República Federativa do Brasil, Brasília. Querido senhor presidente, e ele já começa falando do Bolsonaro. Então ele tá ali assim, ó, eu conheci e lidei com o antigo presidente Jair Bolsonaro. E respeito muito ele, como muitos outros líderes de outros países. O jeito que o Brasil tem tratado o ex-presidente Jair Bolsonaro é um líder altamente respeitado no mundo durante o seu termo, incluindo os Estados Unidos. Foi lindo, né? Os Estados Unidos não deu muita corda para ele, não. Pelo menos durante o Biden. É uma desgraça internacional. Este julgamento não deveria estar acontecendo. É uma caça às bruxas que deveria terminar em caixa alta imediatamente. Do in parts of Brazil's institutes type of por causa da participação do Brasil nos ataques insidiosos, eu não sei como é que faz português, insidiosos, mas sei lá, enfim, as eleições livres. Eu não sei, gente, olha, esse povo é o monarca da liderança mundial, porque né, é uma coisa muito doida. E o direito fundamental de liberdade de expressão, né, de fala, né, de speech, das Américas. Aí ele comenta ali um pouquinho, né, como foi ilustrado pelo Suprema Corte do Brasil, a Suprema Corte do STF, que né, fez centenas ai, como é que chama, gente? De ameaças secretas e fora da lei. Secretas, isso daí não foi absolutamente nada secreto, mas enfim, e fora da lei. Com ordens de censura aos Estados Unidos, né?
as mídias, as plataformas sociais, de mídias sociais dos Estados Unidos, ameaçando essas mídias, nessas empresas das Big Techs de mídia social, com milhões de dólares em multas e a expulsão do mercado de mídia social do Brasil. Aí ele colocou, começando no dia 1º de agosto, nós vamos cobrar o Brasil uma tarifa de 50% em qualquer e todos os produtos brasileiros enviados aos Estados Unidos. Daí falei, separate from all sector tariffs. Eu não sei o que é sector tariffs, tá? Goods transshipment. Ok. Então ele falou assim, coisas enviadas para os Estados Unidos que tentam evadir ou, né, burlar esses 50% de tarifa serão subjetivos. Eu tô com uma tradução ótima hoje, né? Mas eles vão correr o risco de ter as tarifas mais altas, né? Então, em adição, nós temos. Nós tivemos anos para discutir os nossos tradings, né, nossa relação de comércio com o Brasil, e concluímos que nós precisamos nos afastar deste relacionamento longínquo e muito injusto. Ele falou que a nossa relação tem sido, infelizmente, longe de ser recíproca. Isso daí ele colocou, acho que na maioria das cartas, né? Por favor, entenda que 50%, o número de 50% é muito menor do que o que precisa para nivelar o pagamento que nós temos entre os nossos países. Tá. Aí ele faz aquelas ameaças, se você tentar ameaçar, se você decidir aumentar as tarifas, então qualquer número que você subir elas, nós vamos adicionar os 50%. Ou seja, se o Brasil colocar tarifa de 30%, então 50 mais 30 vai ser 80%, né? É a maluquice do Trump. É isso aí, né? A carta que ele mandou, né? Já começando com o Bolsonaro e falando que tem censura contra as mídias sociais, né? E isso daí é um ponto importante, né? Porque tudo começa aqui com essa treta com o Rumble. Então, a treta com o Rumble, eu acho que eu devia ter começado com outro, né? Enfim, a treta com o Rumble, que começou antes, porque começou lá com o Alan de Moraes, lá, como é que fala, que eu nem sabia o nome dessa figura até dar esse rolo aí. No dia 9 de fevereiro, né, o Supremo Federal ordenou que a plataforma removesse o perfil do Alan dos Santos, que Moraes, ó, tô doido, do Alan dos Santos, né? E porque ele criou lá o perfil no Rumble e, né, não deveria ter criado, etc. Fugiu para os Estados Unidos e eu vou bocejar de novo. Um cafezinho. E daí, como é de praxe na lei brasileira, e para quem quiser, eu coloquei a lei toda aqui bonitinha do lado, o Marco Civil, o artigo 11 do Código Civil, o artigo 19 do Código Civil, né? E tem outros aqui, tá vendo? Tudo bonitinho. Isto é a lei do Brasil. Se você não gosta, tá tudo certo, mas então vamos lutar para mudar, tá? Mas esta é a lei do Brasil. Não tem aí nada de maluco, de perseguição, de mentira, é a lei do Brasil, né? E o STF tenta notificar o Rumble. Né, segunda vez, eu acho que eles tentam notificar o Rumble para nomear um representante no país, né? E aí o CEO lá, o Chris Pavlovski, Pavlova,
me lembrou da sobremesa. Ele. Ô, TDAH, te ajuda aí, cara. Então, o CEO do Rumble, ele respondeu nas redes sociais que ele se recusaria a cumprir a ordem. Aí ele falou que se veria o Alexandre de Moraes na corte, né? Falou um monte de coisa lá que está sendo censurado, que não pode, que as leis brasileiras não valem nos Estados Unidos, que isso daí é uma afronta à primeira emenda, né? Aquela famosa emenda da liberdade de expressão, né? E no dia 21 de fevereiro, diante da recusa explícita de desprezo à soberania brasileira, os Moraes ordenou a suspensão completa do Rumble Brasil e o resto do Supremo Tribunal concordou, né, da turma do Supremo lá, concordou que ele deveria suspender, né? E qual que é o rolo, né? Então, assim, o que o Moraes fez, né? Ele determinou a retirada dos posts de vários golpistas, né, por causa de tudo que aconteceu, e mudou a plataforma. Só que ele não tinha um representante aqui, tinha um advogado. O advogado falou: não, a gente não tem representação para receber intimação, né? E aí, né, tentou lá enviar a intimação e exigiu que eles tenham um escritório de representante legal no Brasil, assim como pede as leis brasileiras. O mesmo que aconteceu com o Twitter. A reação do Trump e do Rumble. Aqui é do Trump e do Rumble, por quê? O Trump ele tem uma empresa que é a Trump Social Media, acho que é TMT, alguma coisa. Vou deixar, eu não tenho. Trump Media, enfim. Que é a dona do Truth Social, né? E não foi só o Rumble que processou. A Trump Media também processou. Mas por que a Trump Media processou se o Brasil, o STF, não fez nada contra eles? Né? Existem aí coisas que não sabe, né? Interesses políticos, né? O Trump usa a Truth Social que para espalhar um monte de mentira, para espalhar um monte de besteira, e a gente sabe disso, não importa, eu sei que vai ter um monte de gente que vai falar assim, mas ele tá falando verdade, não sei o quê, cara, na boa, vai pra viagem da Terra plana lá pro navio até o fim do mundo e cai, vai, puta que pariu. Onde que eu tá? Volta, Catarina, volta. Tá. Então, o, o, o Trump Media e o Rumble estão, né? Eles acionaram a Justiça dos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes. Isso daí já é um problema em si, tá? A gente tem um problema jurídico aí. Mas, primeiro, por que a Trump Media também acionou? O que eles dizem ali é que isso está. Primeiro, que o Rumble está falando que isso está afetando de forma internacional o uso do Rumble, né? E tipo assim, ele bloqueou no Brasil. Só no Brasil. Não tá em internacional, é só no Brasil. É igual na China. Se você quer usar, usa um porra de um VPN. Né? Mas tá bloqueado pro Brasil. Né? Só dentro dos IPs brasileiros, né? Dos fornecedores de internet brasileiro. E o Trump falou que se ele quiser usar vídeos ou qualquer coisa que ele coloca no Rumble, no Truth Social, isso vai afetar a liberdade de expressão, porque ele não pode usar o vídeo do Rumble, né, com a taxa, né, junto com um post no Truth Social. E, cara, então posta a porra do vídeo em outra plataforma, né? Eles não postam porque eles sabem que vão derrubar, que normalmente é um monte de mentira, um monte de fake news e, né, e aí vai fazer o quê? A direita tá mais do que na hora da direita aprender a argumentar direito, a fazer noticiar as coisas, a postar uma coisa que não é ou mentira completa ou uma coisa que eles pegam ali a verdade e fazem todo um jogo pra
né, mislead, como fala aqui, né? Então, assim, cara, tá mais que na hora de aprender né? E aí eles falam assim, mas, né, vocês estão, é, vocês estão nos processando, isso é contra... Cara, ninguém fala nada da Europa. Aqui na Europa é muito mais rígido, né? E também se processa a empresa e não a pessoa que fez. Se não retirar, é a empresa que processa e ninguém fala nada. É só no Brasil que é censura, né? A, a legislação do Brasil, enquanto a isso, né? O marco da internet, esqueci o nome. O marco civil da internet, ele é muito parecido com as leis de segurança da informação aqui da União Europeia. Então, a liberdade de expressão não significa que ela é irrestrita, tá? Ela ainda precisa cumprir a lei, ainda precisa estar dentro da lei, tá? Se você concorda ou não com a lei é outra coisa, porém é crime não estar cumprindo a lei. Então, assim, cara, é foda ter que falar umas coisas óbvias, né? Enfim, e aí o problema jurídico é que o Moraes, ele está atuando como ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, ele é um agente de um órgão que representa a soberania brasileira. Portanto, quando é um agente do órgão, você não processa a pessoa, você precisa processar o órgão. Então, os Estados Unidos está processando um dos três poderes do Brasil, ou seja, uma ameaça à soberania brasileira, praticamente, tá? E, e é isso, é mais ou menos isso que aconteceu. Então, é por isso que ele colocou isso daí lá na carta dele, né? E o Trump, ele, né, ele obviamente, ele quer isolar a China, né? Como eu disse, é o weak link, né? O link mais fraco. Então ele não quer só retalhar o Brasil, ele quer também enfraquecer os BRICS como bloco e isolar a China, tá? Então, isso daí mostrou que ele resolveu se importar com o Bolsonaro lá durante a reunião da cúpula dos BRICS. E aí, no dia 9, né, a reunião acabou no dia 8, no dia 9 ele resolveu taxar o Brasil 50%. E ele, né, tá tentando usar o Brasil, isso daí é a minha leitura, tá? Eles tentando usar o Brasil como um exemplo, né, e criar uma crise diplomática, tentando avisar assim, ou você está com a gente, ou se você não está com a gente, você está com a China, né? E ele não conseguiu quebrar a China, ele vai tentar quebrar os links que são mais importantes ali, porque assim, a famosa nova Rota da Seda, né, que não é exatamente a Rota da Seda, eu li em algum lugar que tem uma ideia de passar pelo Brasil, né, dos produtos irem pelo Brasil, chegar até o Peru e sair do Peru e usar o Pacífico para chegar na China, que seria o ir ao contrário, né? Existem várias física, né, ali, né, porque você está indo contra, é bem mais complicada, mas enfim, é uma opção, por que não, né, se der para fazer, ótimo. E isso daí vai quebrar os Estados Unidos, né, porque não vai usar o Canal Panamá, não vai ter ali aquela dependência americana, os BRICS, se os BRICS se fecharem ali, né, se juntarem a 40% da população mundial só nisso, então os Estados Unidos vai perder muito. E a gente até entende, ok, eu quero me proteger, né? Eu quero proteger o meu país dessa zona, mas eu acho que o Trump ele acha que ainda tá jogando war ali e não tá, enfim, os ataques eles são muito poucos, a diplomacia é muito bosta, muito ruim e os países não estão mais baixando a cabeça, né? E tudo que os Estados Unidos têm é poder bélico. E esse daí pode ser um probleminha, mas vamos ver, né?
que todos os países que os Estados Unidos impôs uma certa sanção ou pegou birra, tiveram uma cascada de problemas, de outras coisas que vieram, né, com isso. Mas, enfim, a China pode se garantir, né, porque foram anos de trabalho para se manter uma certa economia ali, afeta, mas é uma economia que consegue sair e se manter de certa forma. Então, a tarifa, o apoio ao Bolsonaro e o processo contra Moraes fazem parte todos da mesma estratégia, que é desculpa para falar, olha, eu não concordo com o BRICS, não quero o BRICS e eu quero destruir o BRICS, né? E aí que é a parte interessante, né? Parece que o Lula endureceu o discurso. Até quando? Não durou muito, né, gente? Não durou muito. Enfim, vamos ver. Ele ainda tá com um discurso forte, né? Porque ele tava aquele mediador bonzinho e tal. Acho que ele aprendeu que a direita, né? A direita ela não joga. A extrema-direita ela não negocia, ela ataca, né? E agora o governo tá tentando se armar politicamente para 2026 também, né? Porque o Lula chama as tarifas de ataque inaceitável, prometeu retaliação proporcional, aí agora ele vai falar que não, que ele vai tentar fazer um acordo. Vamos ver. Um outro gato ali brigando com a minha. Tive que chamar. Vamos lá. Então, dessa vez o Lula respondeu com firmeza, né? Chamou as tarifas de ataque inaceitável, prometeu retaliação proporcional. Não sabemos se ele vai mesmo, porque agora ele falou que vai que ele vai conversar, né? Que é aquele jeitinho do Lula, né? Ele convocou o Itamaraty, né? Tá buscando apoio da China. A China falou, né? Realmente que deu apoio, né? Ao Brasil. E a mudança de tom do Lula ela não é só geopolítica, né? Ela é eleitoral, porque o Lula estava perdendo muito espaço, né? Ele tá aquele tom conciliador e tal. Cara, pra ir contra a extrema-direita, você precisa ou contra-atacar, ou se botar aquela barreira ali na frente e falar assim, aqui não, meu bem. Né? Não dá pra ficar conversando. A extrema-direita não conversa. Tá? E o Congresso tá cheio de extrema-direita que lambe o cu de centrão e é isso, né? E vai essa zona toda que é o Brasil já faz muito tempo. E eu vou botar uns cortezinhos aqui do Meteoro, né? Das falas do Lula. Né? Que falando, ele tá aqui, ó. Lula detona tarifaço de Trump nas mídias globais, além do Jornal Nacional. E é muito engraçado o jeito que o Jornal Nacional aceitou isso, né? Porque. Vamos ver aqui. Vamos lá, Sofia. Opa, E olha, até na Globo ele fez isso. E, inclusive, voltar. Lula resolveu encarnar o anti-imperialismo. E olha, até na Globo ele fez isso. E, inclusive, na imprensa internacional. Quem vai contar pra gente é o Pedro Zambarda, aqui no Plantão do Meteoro. O Lula do Velho Testamento realmente resolveu voltar. E eu não fico triste com isso. E tem a piada pronta, né, Sofia? Que os sites de esquerda se matam para poder sobreviver, enquanto a comunicação do Lula se dá por veículos internacionais e pela Globo, né? Pois É é. basicamente isso, né? É verdade, né? O povo de esquerda se mata, porque, né, obviamente, o algoritmo, de certa forma, privilegia os de direita exatamente por causa das mentiras, da pegada emocional que tem, né? Que acaba tendo muito mais reação, muito mais engajamento dessa forma, né? Mas vamos lá. Vamos ser sinceros, quando ele tava preso, aí ele falava mais com os veículos de esquerda e era com a mídia internacional. O Lula sempre se beneficiou pela cobertura de fora do país, que via ele como uma liderança promissora. E batata, agora que ele precisa encarar o Trump,
Ele mandou esse textão aqui, ó. Se você puder botar na tela, eu posso botar também. Não sei se é isso. Artigo do presidente Lula publicado neste dia 10 de julho no Le Monde, El País, Guardian, Der Spiegel, Corriere della Sera, Yomiuri Shimbun no Japão, China Daily, Clarim e La Jornada no México. Não há alternativa. A quinta série da pessoa não tá conseguindo ficar sem comentar o Shimbun, mas vamos lá. Ao multilateralismo. Aí o Lula encara o anti-imperialismo que Sofia Labanca pediu desde o começo do governo. O ano de 2025 deveria ser um momento de celebração dedicado às 8 décadas de existência da Organização das Nações Unidas, a ONU, mas pode entrar para a história como o ano em que a ordem internacional construída a partir de 45 desmoronou. As rachaduras já estavam visíveis desde a invasão do Iraque, do Afeganistão, a intervenção na Líbia e a guerra na Ucrânia. Alguns membros permanentes do Conselho de Segurança banalizaram o uso ilegal da força. A omissão frente ao genocídio em Gaza é a negação dos valores mais basilares da humanidade. A incapacidade de superar as diferenças fomenta a nova escalada de violência do Oriente Médio, cujo capítulo mais recente inclui o ataque ao Irã. A lei mais forte também ameaça o sistema multilateral de comércio. Tarifaços desorganizam as cadeias de valor e lançam a economia mundial em uma espiral de preços altos e estagnação. A Organização Mundial do Comércio. Isso que pegou. Esse post ele fez, se eu não me engano, deixa eu abrir aqui. Acho que eu não. Ele fez esse post aqui no Twitter mesmo, né? No Twitter dele. Enfim, tá por aqui. Quem quiser. Então, assim, ele até, né, teve bastante coisa. Assim, a gente sabe que o Trump pegar do Twitter e o X, sei lá, e as mídias, tudo, o Twitter, como diz a Sofia, e todas as mídias globais, as mídias sociais, né? E é isso aí. Vamos lá. Foi esvaziada e ninguém se recorda da rodada de desenvolvimento de Doha. O colapso financeiro de 2008 evidenciou o fracasso da globalização neoliberal. Não, para, eu vou passar pro vídeo porque esse aqui vai demorar muito. Quem quiser ler lá, só entrar no Twitter e isso aí, tem um vídeo Atualização dele. do site, com as notícias da Agência Brasil, então já está repercutindo, já vem em todos os veículos praticamente a repercussão desse artigo. E aí, Sofia, tem uma questão que, assim, eu discordo do método, porque eu acho que a Globo não é aliada, mas o presidente também mandou bem na entrevista do Jornal Nacional, tá? Mandou As falas foram bem muito contundentes bem. no terreno da Globo, né? Muito bem. Eu acho que é importante a gente destacar que a Globo não é aliada, mas nesse caso específico, os Ele interesses acertou. se convergem. Os interesses convergem. Sim. Eu falei num corte ontem, eu tava com o Lúcio, eles convergem naquelas, né? Convergem porque a Globo tá preocupada com o bolso dela e o Lula é esse texto maravilhoso. É isso, é a questão do multilateralismo. E eu queria só trazer alguns trechos, tá, Sofia? Não vou mostrar inteiro a entrevista, mas só pra vocês verem um pouquinho do que ele falou lá. Vamos lá. Pelo qual se aumentou a tarifa. O presidente Trump deve estar muito mal informado, porque nos últimos 15 anos, o déficit para o Brasil é de 410 bilhões de reais entre comércio e tarifas. Portanto, não existe explicação a não ser uma falta de informação e depois tentando atrapalhar uma relação muito virtuosa que o Brasil Falta de informação não, né? É proposital. tem com os Estados Unidos há 200 anos. O que é que eu vou fazer, na verdade? Primeiro, eu não perco a calma e não tomo decisão com 39 graus de febre. O Brasil utilizará a lei da reciprocidade quando necessário. E o Brasil vai tentar, junto ao OMC, com outros países, tentar fazer com que a OMC tome uma posição para saber quem é que está certo ou que está errado. A partir daí, se não houver solução, nós vamos entrar com a reciprocidade já a partir do 1º de agosto, quando ele começa a taxar o Brasil. Nós entendemos que o Brasil é um país que não tem contencioso com ninguém, nós não queremos brigar com ninguém, nós queremos negociar, e o que nós queremos é que seja respeitado as decisões brasileiras. Portanto, se ele ficar brincando de taxação, vai ser infinita essa taxação. Nós vamos chegar a milhões e milhões e milhões de % de taxa de coisa. O que o Brasil não aceita é intromissão nas coisas do Brasil. Ele tem o direito de tomar decisão em defesa do país dele, mas com base na verdade. Se alguém orientou ele com uma mentira de que os Estados Unidos é deficitário com o país, mentiu. Porque os Estados Unidos é superavitário na relação comercial com o Brasil. Ele não fez pouco aqui, tá, gente? Ele acusou o Trump de fake news na Globo. Ele acusou Tá? e foi Isso aqui é fake muito news. importante. Porque isso é uma mentira, inclusive, grosseira. E aí tem só mais um trecho que eu queria mostrar pra vocês. Depois queria ouvir um pouco da Sophie também. Mas é o rei da fake news, né? A gente sabe disso e a gente sabe, ele fez até ele deu lá uma entrevista e tal, uma pessoa perguntou qual foi a fórmula que ele usou, depois vocês procurem aí, gente, ele falou, mas foi assim, olha, vergonha alheia atrás de vergonha alheia, assim, chega a doer, sabe, que o líder de um país fala tanta asneira como esse cara fala, é absurdo, assim.
Mas enfim, é fake news. O Lula acusou de fake news porque é fake news, tá? É, e, e é isso. Não tem muito que. Essa parte aqui. Vamos lá. E depois a gente encerra aqui. Vamos lá. Dizer para os empresários, vamos juntos abrir novos mercados. Porque não é fácil, sabe, ele só taxar os outros. Ele também terá consequência nos Estados Unidos. Ele também terá muita Muita. consequência. Então, assim, Delis, a relação entre dois estados, ela tem que ser uma coisa respeitosa. Um presidente, ele não é dono da verdade, um presidente não tem relação ideológica com o outro. Eu nunca tive relação ideológica, sabe? Eu converso com o presidente do país, seja ele quem for. Ele foi eleito pelo povo e precisa conversar, eu converso com todo mundo. Nunca tive um veto. Agora, eu não tenho nada para conversar com o Trump. Aliás, ele não dá motivo para que a gente tenha nada para conversar com ele. Ele nem Depois que a quer. gente discutir profundamente o que vai acontecer, sabe, nós temos tempo. Trump não conversa com ninguém, porque ele sabe que, né, ele vai ser engolido. Ele conversa com quem lambe ele, que sabe jogar o jogo dele. Putin, por exemplo, Netanyahu, que, né, praticamente fez uma reverência ao Trump. Então é isso. Tempo para discutir, nós temos tempo para conversar, nós temos tempo para ouvir os empresários, nós temos tempo para ouvir a OMC, para ouvir outros países como é que estão acontecendo. E aí, quando chegar o momento, se for necessário conversar, pode ficar certo que eu não terei nenhum problema de pegar o telefone e ligar. É isso. O que o Lula tá dizendo aqui? Trump, me liga se você quiser resolver isso aí, senão você vai ser taxado também. É isso. Bem por aí, Pedro. E eu achei boa resposta. Fiquei até pensando que o Lula, ele chegou a cogitar fazer um pronunciamento em TV e depois voltou atrás e não fez, mas as entrevistas que ele deu pra Globo e pra Record fizeram o trabalho, Sim. né? Sim. Não E precisou esse texto também agora, né? Acho que esse texto tá esse texto também. tá bem claro, assim, o posicionamento do presidente da República. Eu acho que ele deveria usar a cadeia nacional, mas eu não sei se agora era o melhor momento. Eu acho que outras ocasiões faltou aí ele ter uma comunicação que usasse mais a IBC, que usasse mais as emissoras públicas, que usasse mais... Aí sim, eu vou discordar um pouco do presidente. Eu sei que o presidente, ele é representante do Brasil e ele tem que conversar com todo mundo. Mas eu acho que quando você tem um problema de matriz da defesa do Estado e até um pouco ideológica, eu acho que ele não devia se furtar a falar com veículos progressistas, não. O Haddad falou agora, essa semana, com o Barão de Itararé e repercutiu na Globo, como se ele tivesse dado qualquer entrevista na Globo. E é importante ele falar com outros públicos. Eu acho que eles ficam muito nessa coisa de melindrar a Globo, que isso é ruim. Essa entrevista especificamente é boa. É só isso que eu Sim. diferencio um pouco. E aí, só para o nosso entretenimento, assim, a principal mensagem do presidente não é a mídia internacional, é esse vídeo maravilhoso que Sofia Labanca me mandou, de 1 minuto. Porque a coisa mandou um filho que era deputado se afastar da Câmara para ir lá ficar pedindo: ô Trump, pelo amor de Deus, Trump, salva meu pai e deixa meu pai ser preso, entendeu? É isso. A gente criar vergonha na cara. É preciso criar vergonha na cara. É preciso criar vergonha na cara. Porque a coisa mais pequena de um homem é ele não ter caráter. Vocês viram ontem. Pois é que eu tava falando, né? O Lula, como disse a Sofia, do Antigo Testamento voltou. Parece que voltou, né? E esperamos que ele tenha voltado. Eu ia colocar mais dois, mas quem quiser assistir, né? Tá aqui o a China saiu em defesa do Brasil, né? E deixa bolsonaristas desesperados. Um corte do meteoro e um outro que é o Lula sobe tom com Trump, deboche de Bolsonaro e quer quebrar patentes de farmacêuticas. Eu vou deixar aí para quem quiser assistir, tá? Eu não vou mostrar porque vai ficar muito longo. E olha, isso aqui é muito amor, viu? Fazer isso daqui essa hora pra vocês é muito amor mesmo, né? Enfim, minha gente, e é isso daí. Eu quis trazer um pouquinho disso daqui. Não era um assunto que eu queria fugir, porque eu acho muito importante. Eu estava há muito tempo reclamando da passividade do Lula, né? Que tava assim demais. Tava todo mundo já falando assim, cara, cadê o Lula que tava lá atrás, que a gente que votou nele por isso. Não só por isso, né? Acredito que, como muita gente votou contra o Bolsonaro, muito mais do que votou a favor do Lula. E parece que esse cara tá de volta. Parece que ele entendeu que pra ele conseguir
alguma coisa nas eleições ano que vem, ele precisa fazer isso. Esperamos que não seja tarde para ele ter, né, ressurgido das cinzas aí esse daqui é um post que tá saindo aí nas mídias, tá todo mundo compartilhando, e né, Brasil soberano, o Brasil é um país soberano, com instituições independentes e que não aceitará ser tutelado por ninguém. Né? E, enfim, essa história não é só sobre comércio, ela é sobre soberania, hegemonia e essa nova guerra fria, se é que a gente pode chamar disso, entre os Estados Unidos e a China. E aí que fica a pergunta, né? E o Brasil? Ele vai jogar como potência ou ele vai continuar como vassalo, né? Então, deixa aqui embaixo o que vocês acham. Se o Lula do Antigo Testamento volta, ou se não vai demorar muito, porque, né? Enfim, pode ser que ele volte a vibe mediadora. Vamos ver o que vai acontecer. E ativa o sininho aqui, comenta aqui embaixo pra gente, se inscreva no canal, que ajuda pra caramba. E me diz aí qual você acha que deve ser a postura do Brasil diante desse problema. E vocês acham que o Lula tá certo em bater de frente, como fez a maioria dos países, ou se tem que baixar a cabeça, o Brasil não tem cabaço para continuar na disputa. E é isso aí, galera. Eu tentei correr no vídeo, mas infelizmente eu não sou muito boa nisso. Enfim, um aviso, o vídeo das religiões tá vindo, tá? Eu tava esperando para conversar com uma pessoa que é que é do islamismo, né? Islamismo, não sei, muçulmano, que mora aqui perto. E eu queria esclarecer algumas coisas sobre o islamismo com ele, mas eu consegui essa semana e eu vou terminar o vídeo com os ajustes que eu tenho que fazer, com as informações que ele me passou. E espero que seja um vídeo curto, porque eu vou tentar dividir o assunto em dois vídeos e pegar as deturpações, né? Nossa senhora, tô parecendo o Bolsonaro cuspindo, que nojo. As deturpações que são feitas, né, de forma islamofóbica, né, de pessoas que tentam atacar o Islã. E vou trazer aí os fatos, certo? E muito obrigada. Não esquece de dar um like para ajudar o canal. E o Brasil é soberano. E eu espero que continue assim. Um beijo para todo mundo e bom final de semana.